Você sabe o que faz um COO, um diretor de operações? Uma pessoa que tem um cargo de executivo, que é o segundo em comando, mas que talvez você nunca tenha ouvido falar? Se você não ouviu falar, realmente ele não sabe o que é, né? Mas aqui eu vou te explicar exatamente quais são as características de uma das funções mais importantes de um corpo executivo. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações, ou COO da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Pouco temos de material consultivo para ajudar aos COOs de todo mundo ou as pessoas que não sabem ainda se elas precisam de um COO ou não. Mas esse é o principal material que temos de consulta. Riding Shotgun, uma expressão americana que está relacionada a uma pessoa entrar de carona ali no banco do carona em um carro de alguma outra pessoa. Ou seja, simbolizando o papel de segundo em comando de um COO. Se fosse ali num momento militar, seria a pessoa que estaria no maquinário de guerra, de fato, enquanto o CEO está conduzindo o veículo para a trajetória final. E esse livro, inclusive, ele foi gerado por um artigo que o Nathan Bennett e o Stephen Miles escreveram para a Harvard Business Review, uma das publicações mais prestigiosas do mundo dos negócios, originando Riding Shotgun, um livro que conversa com vários dos principais COOs da história e entende qual que é a função deles em cada uma das companhias. Porque o primeiro spoiler é esse: não existe um molde pré-determinado para a função de um COO. Diferentemente da lógica do CEO, em que há algum tipo de padrão em relação às suas funções, ou seja, a pessoa que vai dar a visão da companhia, vai dar a direção, vai gerir o time de executivos, vai tratar com a cultura, ser a pessoa que é a principal cara da empresa da porta para fora, faz relacionamento com investidores. O papel do COO ele varia muito, ou varia de acordo com as palavras do meu pai, em vários dos cenários que ele está posicionado. E aqui, dentro desse livro, você tem as estruturas principais em que você encontra diversos COOs. Por exemplo, lá na Intel, em que eles têm um plano de sucessão muito bem estabelecido, que inclusive roda de 10 em 10 anos, o COO ele é o herdeiro do CEO. Como assim, Santana? Basicamente, o CEO ele está acompanhando várias das atribuições da empresa ao longo de 10 anos, ficando responsável, por exemplo, pela manufatura, ou pelo design, ou por finanças, ou pelo comercial, ocupando cada uma dessas cadeiras para ser treinado, para entender o máximo possível da empresa antes de se tornar um CEO. Isso é uma estrutura muito comum, também foi adotada, por exemplo, na Disney, quando a Disney fez a aquisição da ABC, trazendo aí o Bob Iger, que hoje voltou a ser CEO da Disney, inclusive, para uma posição de executivo, posteriormente para CEO e finalmente sendo um dos CEOs mais icônicos da Disney, apesar de que não tem como brigar muito com o Walt Disney, né, que foi um CEO bem icônico da Disney. É verdade. Inclusive, outra trivia aqui sobre a Disney, a pessoa que finalizou a construção dos parques lá de Orlando é uma pessoa que é conhecida como talvez trazer algumas das maiores revoluções para a Disney. Não foi o Walt Disney, mas sim o seu antigo COO, Roy Disney, que depois da morte de Walt se torna CEO da Disney por um período de transição. Então, o COO tem, em alguns casos, essa função específica de ser o herdeiro ao trono. Você também tem uma lógica de CEO e COO, que é a que a gente chama nesse livro Riding Shotgun de two in a box, ou seja, duas pessoas dentro da mesma gaiola, dentro da mesma jaula. É uma distribuição que às vezes faz sentido para empresas que precisam de uma processualização maior, porque é aqui uma divisão meramente entre quais atribuições ficam com o CEO e quais atribuições ficam com o COO, ou seja, é uma divisão que a gente inclusive já trabalhou aqui no passado na Alu, em que o Cadu pegava a parte de receita e eu pegava a parte de operações. Isso acontece em muitas empresas que dependem mais de controle do que contexto. Por exemplo, a principal métrica da Paul Worth, que é uma empresa de engenharia que presta serviços para o setor de siderurgia, é justamente qual que é o período que a gente fica sem ter um acidente no ambiente de trabalho. Porque nesse tipo de empresa, que trabalha com indústria de fato, maquinário pesado, é crítico que você não tenha acidentes, pois eles podem levar à morte dos seus colaboradores, o que é algo bem mais trágico do que você ter algum tipo de erro de contabilidade. Não é mesmo, americanos? Talvez não, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo que a gente já inclusive falou sobre o Jorge Paulo Lema. Mas o papel aqui então dessa lógica de divisão é justamente ter uma divisão de atribuições para que você aumente a banda desses dois executivos. Então, claro, vai ter algum nível de diferenciação em que o CEO vai tratar majoritariamente com os investidores e o COO vai tratar majoritariamente com os gerentes das fábricas, mas de qualquer forma, na lógica do Two in a Box, é mais uma simbiose em que dois profissionais trabalham como um só. Você também tem uma lógica de COO e CEO, que aqui eu acredito ser a mais frutífera e florífera, como diria um discurso de um prefeito que a gente viu lá no interior de São Paulo no ano passado, que me marcou bastante, que eu não vou revelar de qualquer, porque ele nunca vai ver isso, né? Mas qual é essa divisão, Santana? É uma divisão de visão versus execução.
Então o CEO, ele trabalha em trazer o direcionamento macro da companhia, a visão da empresa, mas ele não está inserido no dia a dia. É aquela lógica de porta para fora e porta para dentro, mas com um passo a mais, em que o CEO ele ainda fala o que deveria ser alcançado pelo pessoal da porta para dentro, mas o CEO fica responsável pelo como, pelo quando, pelo aonde, enquanto o CEO está mais preocupado fortemente pelo porquê. Então, qual é o jogo que estamos jogando e como vamos vencê-lo? A atribuição do CEO, obviamente, pegando input de muitos outros lugares. A atribuição do CEO, nesse caso, é executar essa visão. Então, na medida que o CEO está conversando para fazer contratações de executivos muito importantes, está fazendo parcerias, está colocando a visão que a gente vai seguir no próximo trimestre, ajudando principalmente na criação das nossas metas, falando sobre nossa estratégia, o CEO está fazendo isso tudo sair do mundo das ideias, ir para o papel e, posteriormente, ir para a rua. Então, é uma divisão muito comum em empresas que têm operações muito complexas, ou seja, uma Amazon da vida, ou mesmo um Facebook. Empresas que têm muitas partes movendo ao mesmo tempo. Inclusive, também era o funcionamento da notória GE durante o reinado de Jack Welch, conhecido como ser um dos maiores CEOs da história. Então, basicamente, nessa divisão, o que você está tentando fazer é utilizar o COO para potencializar o CEO e vice-versa. Então, é um papel aqui muito complementar. O COO, nessa lógica, ele vai cuidar do maior problema da companhia na medida em que o CEO está levando em consideração quais oportunidades nós devemos atacar e, principalmente, quais oportunidades nós não devemos atacar. Essas três são as formas mais comuns. Se vocês quiserem algumas outras, eu recomendo fortemente aqui o livro Riding Shotgun. Ele tem entrevista, por exemplo, com o Michael Dell, se você quiser saber como é que é o funcionamento da lógica do CEO como mentor, como aconteceu por ali, ou mesmo se você quiser algum material mais recente que fale sobre o papel do CEO, eu recomendo muito o livro High Growth Handbook, que é um livro do Elad Gil, que foi um escritor muito interessante, pois ele veio do fundo do Vale do Silício. Ele primeiro foi um executivo dentro do Google, montou uma empresa que foi vendido para o Twitter e depois ele se tornou um player de mercado de capitais, um player de fundo de investimentos. E aí ele traz nas crônicas desse livro várias entrevistas com pessoas diferentes, basicamente te dando um manual de instruções de como escalar uma empresa de 50, 150 até 1.500, 5.000 funcionários. E obviamente um grande passo que várias dessas empresas tomam é na contratação de um COO, juntamente com outras funções que geralmente vêm em períodos mais tardios da história de uma startup, como é o caso do CFO, o CHRO e até mesmo o chamado General Counsel. Então você está tratando da construção de um time executivo, especialmente na lógica dos americanos, né, que é muito comum que eles tenham empresas criadas por programadores, designers, trazer as pessoas mais de negócios mesmo, né? Então o diretor ou diretor de operações, diretor ou diretor de finanças, de pessoas, jurídico, etc. Então aquelas funções que geralmente não eram ocupadas pelos fundadores enquanto a gente estava nos primórdios da companhia, em que os fundadores eles aglomeravam diversas funções que depois requerem especialização, que foi ter uma grande estrutura debaixo daquela função. Então fica também essa indicação do High Growth Handbook. Então, falado tudo isso, que não existe uma fórmula pré-determinada para você ser um COO, que não tem especificamente uma formatação ideal ou mesmo características que vão ser aí padrões de toda a indústria, 3 livros que me ajudaram muito especificamente também a encontrar o meu papel como COO aqui na Alu. O primeiro é O Dilema da Inovação, de Clayton Christensen. É um livro que me ensinou muito profundamente sobre negócios, especialmente sobre por que grandes negócios sucumbem, para ficar muito mais atento em relação às estratégias da Alu e como a gente deveria executar a nossa visão traçada pelo nosso CEO e também para como eu poderia questionar e provocar o nosso CEO para que a gente tivesse uma visão que não fosse muito suscetível às mudanças traçadas por esse livro. Também, Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Um livro que me ensinou profundamente o valor de ser um generalista e como você pode utilizar características de especialistas em conjunto para tratar de um cenário muito mais macro, que é muito importante numa cadeira de CEO, já que você está olhando usualmente para a empresa como um todo. Inclusive, fica a trivia, eu já trabalhei em tudo aqui no Alu, exceto codando. Eu já fui líder de squad, eu já fui a pessoa encarregada pelo financeiro, logística, risco, atendimento ao cliente, vendas, marketing e várias outras áreas. Eu só não mexi no código, então realmente o poder de ser um generalista me ajudou demais e eu aprendi muito sobre isso nesse livro que eu acabei de citar. E finalmente, um livro também que eu já fiz um reel sobre, que é A Marca da Vitória, que é a biografia do Phil Knight, que foi aí o lendário fundador, e é ainda, né, o lendário fundador
da Nike, trazendo um pouco da sua trajetória, que inclusive, na minha opinião, se confunde bastante com a trajetória da Lu, especialmente como é que foi a paixão do Phil Knight que trouxe à tona um dos negócios mais icônicos da história da humanidade. Então, esses 3 livros me ajudaram muito profundamente como CEO e eu suspeito que se você é um CEO, está precisando de CEO ou gostaria de eventualmente se tornar um, vão ser livros muito importantes para a sua trajetória também. Mas então é isso aqui vai ser o primeiro vídeo, inclusive, de uma série de vídeos em que eu vou falar sobre cadeiras de executivo, sendo a primeira delas o COO, então depois eu vou trazer também o que você não deve fazer para ser um ótimo COO, quais dicas que eu tenho para um novo COO, assim como eu devo falar de outras funções, como do próprio CEO, CFO, CHRO, para você que tem um interesse maior no mundo dos negócios. Então se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, não deixe de se inscrever aqui no canal da Não Investe, dá um joinha e, claro, compartilhar esse vídeo com outra pessoa que você sabe que está estudando sobre esse mundo de negócios. Boa produção, também acho que você vai gostar de algum desses 2 vídeos aqui. Eu sou o Pedro Santana, estamos aqui pelo longo prazo e espero que você esteja também.